Aí, olha só, tem essa outra notícia aqui, que são duas, na realidade, na sequência, Gerlane, que complementam essa sensação, né? Não é só sensação, os dados mostram que a gente vive cada vez mais num estado inseguro. Número de foragidos no Rio Grande do Norte equivale a 65% dos presos em regime fechado. A Tribuna do Norte traz essa matéria, Luciano e ouvintes, e crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídios, furtos, associação criminosa, violência doméstica e estupro fazem parte da lista dos 4.881 procurados com mandados de prisão aqui no Rio Grande do Norte. Os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça mostram que eles respondem a 6.451 mandados aqui no Rio Grande do Norte, o que indica que parte desses procurados acumula 2 ou mais mandados de prisão expedidos pela Justiça. O quantitativo de procurados corresponde a 65% do número de presos no regime fechado do Rio Grande do Norte, que é de 7.420, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais. A situação dos mandados pendentes de cumprimento gerou a abertura de um processo administrativo por parte do Ministério Público junto à Polícia Civil para o início de uma correição da Delegacia Especializada em Capturas, a DECAP. E segundo os dados desse banco, os crimes com mais mandados pendentes de cumprimento são roubo, com 1.709, tráfico de drogas, 861, homicídio, furto e posse, porte, disparo e comércio de arma de fogo. Há presos com mandados desde 2018, Luciano. Aí, olha só, na sequência a gente tem mais duas notícias que se somam, né? Olha só, primeiro, apenas 6% dos celulares furtados ou roubados no Rio Grande do Norte são recuperados pela polícia, né? O Rio Grande do Norte recuperou em 2024, no ano passado, menos de 10% do total das ocorrências de celulares furtados ou roubados. Natal ficou em 14º entre as 20 cidades com as maiores taxas de aparelhos subtraídos por 100 mil habitantes. Somente no ano passado, Danilo, Gerlane e ouvintes, foram mais de 16 mil roubos ou furtos de celulares registrados, viu? Porque nem todo mundo registra, vale ressaltar isso. E aí, para completar, a gente tem essa outra notícia, Gerlane, para a gente comentar tudo junto. Levantamento mostra que Brasil tem 64 facções criminosas em atuação no país. Quem achava, Luciano, que falar em PCC, sindicato, cangaço era muito, olha só, 64 facções o Brasil tem hoje espalhadas pelas 27 unidades da federação, com menor, maior tamanho e influência sobre a sociedade, segundo os dados coletados pelo jornal O Globo, ao longo do último mês, junto a fontes das Secretarias de Segurança Pública, Administração Penitenciária e Ministérios Públicos de todos os estados. E entre os grupos mencionados pelas autoridades, 12 têm presença em mais de um estado e outros 52 são, até onde se sabe, organizações locais. Há 2 delas, contudo, com presença efetivamente nacional. O PCC, que está em 25 unidades da federação, enquanto os fluminenses do Comando Vermelho se encontram em 26. Os grupos só não estão ainda no Rio Grande do Sul. O crime gaúcho gerou as próprias facções interestaduais, que é Bala na Cara e os Manos. Bahia tem 17, Pernambuco 12, Mato Grosso do Sul 10. São os estados que mais concentram grupos criminosos, enquanto os 2 do Nordeste têm um cenário fragmentado com muitas facções locais disputando espaço. O território sul-mato-grossense é o maior importador de facções de outros estados. Aqui no Rio Grande do Norte são 3, entre elas o Sindicato do Crime. Danilo, além do número, eu vi essa matéria ontem no Globo e realmente me assustei. Além desse número, né, porque assusta de verdade, 64 facções criminosas disputando espaço no Brasil, 3 só aqui no Rio Grande do Norte. Tem um dado aí que Gerlane acabou de ler que nos deixa realmente estupefactos. Olha só, eles dizem assim, os grupos, eles só não estão no Rio Grande do Sul, né? Comando Vermelho e PCC, que são os 2 maiores. Que é o PCC, está em 25 das 27 unidades e o Comando Vermelho está em 26. O único estado onde nenhuma das duas está é no Rio Grande do Sul. Aí a gente imagina, então é porque lá a polícia está... Não. É porque lá tem 2 grupos muito fortes que são interestaduais. É um tal de um Bala na Cara e um tal de Os Manos. Não foi a polícia que não deixou o Comando Vermelho e o PCC entrarem no Rio Grande do Sul. Foram os outros, foram as outras facções. Danilo, é uma disputa insana por território e quem fica no meio dessa troca de balas, literalmente, é a população. Exatamente, Luciano. E a gente não vê
estratégia da polícia, né, aí no caso, nacionalmente falando, né, estratégia das forças de segurança para combater esse tipo de avanço do crime organizado, né? Pelo contrário, o crime organizado está sempre crescendo, está sempre colocando mão ali em territórios maiores, disputas maiores. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte recentemente teve a notícia que eles estavam disputando, havia uma disputa de território aqui, né? Passaram o dia trocando bala ali em Felipe Camarão. Ali em Felipe Camarão, Macharanguape, a gente tem notícia recente disso. E o que é que foi feito das forças de segurança, né? Para conter esse avanço do crime organizado, né? Tem muito pouca notícia nesse sentido. Eu estou falando aqui do estado, mas isso é reflexo no país todo, né? A gente tem essas notícias no país todo. Tá se transformando numa realidade, Luciano, de que quem, por exemplo, né? Inclusive foi notícia também nacional recentemente, acho que foi na BBC Brasil, a segurança nos grandes territórios turísticos, eles citavam Pipa nessa matéria, era garantida pela criminalidade, né? Os criminosos não deixam acontecer grandes problemas nessas regiões mais turísticas, porque são os turistas que abastecem seus negócios nessa região. São os clientes. São os clientes, né? Então fica mais ou menos seguro. Aí a história da falsa propaganda midiática de que a segurança está melhorando. A segurança está melhorando porque os criminosos têm interesse que fiquem melhor momentaneamente. Quando eles quiserem agir, eles vão agir. Esse é o problema que acontece aqui no estado e acontece na maioria dos estados do Brasil. O pessoal trata o crime organizado como alguém que eles têm que conviver. Não temos que conviver com esse povo, não. A gente tem que tirar esse pessoal aqui da nossa Você está falando, Danilo, dessa questão dos turistas, mas em muitas comunidades aqui, isso não é segredo para ninguém, muitas comunidades aqui da cidade que a gente vive são protegidas pelos próprios criminosos. Sim. Que ali não se atua, ali tem segurança, porque os criminosos não deixam ninguém entrar. Isso, além do grande problema, expõe a estrutura desses grupos, Luciano, os financiamentos e como eles estão ocupando os espaços que deviam ser do poder público e que não são. Esse é o problema. Essas facções, elas só crescem na esteira, no vácuo que o poder público deixa. E aí Danilo tá falando dessa questão do turismo, né? São os clientes desses, mas nem sempre, né? Como tudo que diz respeito à bandidagem, nem sempre tem um impacto, entre aspas, muito entre aspas, positivo no turismo. Eu estava ouvindo o programa do Luiz Almir mais cedo, nosso amigo Wander Lúcio Varela trouxe uma informação de uma ocorrência esse final de semana em Macharanguape, né? A gente acabou de citar, onde tem uma disputa lá entre duas facções, e um ônibus cheio de turistas estava no restaurante em Macharanguape, teve uma troca de tiro lá, os caras foram embora. Os caras estavam chegando para ir para o restaurante, turistas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Brasília. Os caras foram embora, começou a trocar bala, mas parou, mas eu não vou ficar aqui. Os caras não almoçaram lá no restaurante e vieram embora, foram para dentro do hotel. Esse povo tá saindo hoje, voltando para os seus lugares, Danilo e Gerlando. Quando eles chegarem lá, que o povo tá... Aí, como é que tá o Rio Grande do Norte? Rapaz, não vai para lá não, lá tem bala voando a todo momento. Exatamente, não tem garantia de segurança nenhuma, né? Aquela história de aceitar conviver com esse tipo de crime. A reação das forças de segurança devia ser nesse sentido, né? De tirar esse pessoal do estado, os criminosos, não mantê-los tranquilos, como parece que é a estratégia que acontece aqui na maior parte do país. E aí veio o efeito cascata, porque as agências de turismo se arriscam ainda. A gente sabe que aqui no litoral norte, Maracajaú, aquela região ali, nem é de Macharanguape especificamente, mas ali Maracajaú, que tem turismo de verdade, Luciano, as agências levam passeios, porque tem mergulhos, tem restaurantes lindos, as praias são lindas, de fato estão se arriscando, por enquanto. Quando não puder mais se arriscar, vai à falência também do turismo. Eu já disse aqui, vou repetir, em vários domingos eu amanheci o dia, rapaz, eu acho que eu vou lá em Maracajaú almoçar, passar o dia lá com meus filhos e tal. Desisto quando eu penso no risco que a gente vai correr.